Você conhece a marca Bape? Não? E esse moletom camuflado colorido? Esse aqui você já deve ter visto em algum lugar, né? Salve, salve família, como é que vocês estão, mano? Meu nome é Lucas Queiroz e eu tô muito bem, cara, porque hoje é mais um vídeo falando sobre histórias de marcas. E no vídeo de hoje, né, como eu já falei, vai ser a história da marca Bape, a marca do macaco japonês, que é um vídeo feito a pedido de vocês, né? Teve um maninho aí que comentou no vídeo que eu fiz sobre a história da Cortez, pedindo pra fazer um vídeo sobre a história da Bape, que já foi uma gigante no mundo do streetwear e uma das marcas mais influentes do mundo, só que acabou decaindo muito com o passar do tempo. Então, sem mais enrolação, vamos lá começar. A Bape é uma marca japonesa e tudo começou lá em Tóquio com o seu criador, que ficou conhecido como Nigo. E o Nigo era um moleque que era muito fã da cultura americana, principalmente do hip hop, do streetwear e das músicas de rap americanas, lá do final dos anos 80 pro começo dos anos 90. Sabe aquela época do Eminem, Ice Cube, Tupac? Então, o Nigo foi muito influenciado por esses caras. E como é de se esperar de qualquer pessoa que está inserida nesse meio, né, nessa cultura do hip hop, do rap e tudo mais, a pessoa gosta muito de streetwear. E não foi diferente com ele. Ele acabou se interessando muito, acabou virando uma paixão muito grande dentro dele e ele decidiu seguir carreira nesse ramo, né? E por isso ele foi e se matriculou na faculdade de moda lá no Japão, lá em Tóquio. Mas como todo mundo sabe, né, quando você entra na faculdade, você ainda não consegue trabalhar na área que você está estudando, né? Então no começo da faculdade, o Nigo começou a trabalhar como DJ e ele ficou muito conhecido nisso, porque obviamente ele fazia muitas músicas com influência da cultura americana, que era muito diferente lá no Japão. Ele fazia músicas parecidas com o americano, ele se vestia igual ao americano, ele parecia muito americano, mas ele era japonês, né? E isso era uma coisa muito inovadora pro pessoal de lá, e por isso ele acabou chamando muita atenção, inclusive de um dos grandes influenciadores de moda lá de Tóquio, que é justamente o criador da marca Undercover, que é uma marca muito famosa e que inclusive já fez muitas collabs com a Nike. E assim, com a ajuda dele, o Nigo decidiu abrir sua primeira loja de roupas streetwear lá em Tóquio. E no caso dele, era uma loja multimarcas, né? Ele vendia uma variedade muito grande de marcas, mas a principal mesmo era a Stussy, que estava bombando muito na época, lá no início pro final dos anos 90. E a loja dele estava indo muito bem, só que ele queria mais, ele queria criar algo que fosse realmente dele, sabe? Uma coisa que fosse ele mesmo que criou. Porque muitos artistas têm esse sentimento de sempre querer mais, de sempre querer criar algo novo, de ter orgulho da sua própria criação. Eu tenho um pouco disso também, então eu falo com um pouco de propriedade sobre isso, então eu entendo como ele se sentia. E foi desse sentimento que ele teve a ideia de criar a marca Bape. No caso, o nome da marca é uma abreviação para a palavra A Bathing Ape, que no caso em português seria um macaco tomando banho, um macaco a se banhar. E ele teve essa ideia quando ele estava assistindo uma maratona de filmes do Planeta dos Macacos, que era muito famoso lá nos anos 90, né? Mas também tem uma expressão lá no Japão, que no caso a Bathing Ape, um macaco tomando banho, seria para falar de alguém que, uma pessoa que nasceu classe média, bem mimada, que teve tudo na mão e que não tem muitas ambições, sabe? Uma pessoa meio sem propósito, meio sem direção de vida, que tem tudo de mão beijada, sabe? Então ele criou isso meio que para criar esse contraste, né? Porque ele tinha a ambição de criar uma coisa nova e inovadora, sendo que o público japonês é um público muito acomodado, entre aspas, né? Eles sempre querem seguir o caminho tradicional, trabalhar numa empresa, trabalhar em um emprego lá no escritório e tudo mais. Ele já não, ele queria seguir um caminho diferente, e por isso que o nome dá um pouco de contraste com a ideia que a marca traz. Pelo menos essa é a minha interpretação sobre o nome da marca, né? Porque eu não vi isso em lugar nenhum, eu tirei da minha cabeça mesmo. No caso, o significado existe mesmo, esse termo em japonês existe, só que em nenhum lugar fala sobre isso, só que foi a minha interpretação que eu tive sobre a marca mesmo. Então a marca foi criada e eles começaram vendendo camisetas, obviamente, né? Porque são as peças mais fáceis de produzir e mais fáceis de serem comercializadas. E também começaram a fazer divulgações nas revistas japonesas, revistas de todos os tipos, inclusive as revistas de moda. E como o Nigo já tinha conseguido absorver certa experiência depois de conviver com o dono da marca Undercover, ele sabia que o que as pessoas mais valorizam em uma roupa
é a exclusividade. E por isso ele vendia apenas 50 camisetas por semana. E por um preço bem alto para dar aquele ar de coisa luxuosa, de coisa exclusiva. Mas na verdade mesmo, era porque ele só não conseguia produzir mais mesmo. Era um problema de produção e ele acabava só conseguindo fazer poucas unidades, mas só que como ele era esperto, ele fazia a jogada ao contrário. Ele tentava jogar essa cartada de que era uma marca exclusiva, de que era uma marca diferenciada para o público consumir cada vez mais e aceitar pagar o preço que ele cobrava. E que, cara, de verdade, é uma estratégia muito arriscada se você não souber executar ela. Mas obviamente, né, deu muito bom. E a Bape começou a crescer demais, cara, crescer muito e estava sendo vendida em mais de 40 lojas só em Tóquio. Só que aí o Nigo foi mais ousado ainda e decidiu tomar uma estratégia ainda mais arriscada. Ele decidiu que ia parar de vender em todas essas lojas e ia vender exclusivamente na nova loja da Bape que ele ia construir. Só ia vender as peças por lá. E obviamente isso deu muito bom também, né, cara? Deu um ar ainda mais de exclusividade, um ar ainda mais limitado para a marca. E foi aí então, depois disso, que eles resolveram lançar o icônico moletom Bape Shark Full Zip, que é aquele moletom icônico camuflado que fecha até a cabeça, né, cara? É um moletom muito marcante. Eu até inclusive tô usando esse moletom da Lacoste aqui em homenagem ao Bape Full Zip, que eu não tenho, né? Mas esse aqui foi o mais perto que eu tive pra fazer esse vídeo, né? É roxo, né? Uma cor bem vibrante, então eu escolhi esse aqui pra gravar. E essa era uma identidade visual muito diferente, principalmente lá pro Japão, né? Que é um país mais tradicional e tudo mais. Então você pegar uma marca super colorida, super ousada, super diferenciada, é uma coisa muito diferente e que acabou dando aquele choque de cultura lá no pessoal do Japão, e por isso que eu acho que explodiu muito. E isso eu tô falando lá pros anos 90 e tudo mais, né? Porque com o passar do tempo, o Japão foi meio que mudando a identidade deles e tudo mais, né? Tanto que esse moletom hoje em dia é tipo super a cara do Japão, né? Sendo que antigamente já não era tanto assim, eu acho. Mas o que fez a Bape realmente atravessar as fronteiras e sair do Japão foi o lançamento do tênis icônico Bape Star. Aquele tênis que é idêntico ao Air Force One, só que um pouco mais bonito, né? Depende da sua percepção, né? Tem gente que acha mais da hora, tem gente que acha mais zoado. Mas em especial eu quero falar sobre o Kanye West, que até inclusive fez uma colaboração com a Bape, que fez um lançamento de um Bape Star em colaboração com o álbum dele, Graduation, que tem aquele ursinho lá da capa do álbum e tudo mais no tênis da Bape. E mano, é um tênis muito da hora e muito icônico e também muito raro, né, cara? Até porque a gente tá falando do Kanye West, um dos caras mais influentes do mundo da moda. Mas como nem tudo são flores, aqui a coisa começou a desandar. Porque como eu falei, o tênis é muito parecido com o Air Force, né? Como vocês viram. E acabou chamando a atenção da Nike também, obviamente, né? E eles foram e entraram com um processo contra a Bape. E isso foi lá pra meados de 2009, 2010 mais ou menos. E a Nike meio que acabou ganhando, entre aspas, né, o processo, porque eles meio que acabaram chegando num acordo, né, de que a Bape só poderia vender os tênis dela na parte oriental do mundo, né, do globo terrestre, enquanto que a Nike fica com a parte ocidente, ou seja, Estados Unidos, Europa e tudo mais, e a Bape fica lá com a parte oriental, com a Ásia, Japão, China e tudo mais. Só que a Nike meio que tomou essa decisão porque eles subestimaram a Bape, eles não viam tanto potencial assim na Bape e acabaram meio que só tomando a decisão mais fácil. Não quiseram processar integralmente a Bape, processar por inteiro, porque ia dar muito trabalho, né? Então só decidiram entrar com esse mini processo na Bape, pra eles meio que dar aquela parada, pra meio que atrapalhar as vendas e tudo mais, e a Bape acabar falindo, né? Essa é a intenção da Nike. Mas só que obviamente não deu muito certo, e esse foi um processo que acabou se estendendo por vários e vários anos, até recentemente inclusive. Mas então, voltando para essa época aí de 2010 e tal, a Bape não tava lá muito bem das pernas já, tanto por causa do processo e tanto por causa do Nigo, que ele não era um cara lá muito bom com finanças, com dinheiro e tudo mais. Ele acabou tendo ideias muito ruins, ideias que não eram tão boas assim, tipo ele quis abrir uma cafeteria da Bape lá no Japão, umas ideias que não foram muito boas, né? Não foram muito bem financeiramente, e ele acabou se ferrando nas dívidas, tava muito endividado, então ele acabou tomando a decisão de vender a marca Bape por 3 milhões de dólares. E por isso ele acabou se desvinculando da marca. Mas então, depois disso, a Nike e a Bape ainda estavam naquela guerra fria, né? De Oriente e Ocidente. Só que mesmo assim, a Bape era uma marca muito icônica e muito original, né? Então, mesmo com o processo, mesmo a Nike tentando frear a marca a todo custo, mesmo assim, a marca
continuava sendo vendida no Ocidente, porque o pessoal dava algum jeito de importar, dava algum jeito de trazer lá para os Estados Unidos e tudo mais, e a Nike não estava nem um pouco feliz com isso, então eles acabaram processando de novo e dessa vez para valer. Isso foi lá para meados de... foi bem recente na verdade, acho que foi lá para 2022 se eu não me engano. Eu não lembro muito bem quando foi a data, só sei que a Nike chegou, meteu o pé na mesa, meteu o pé na porta, chegou chutando tudo e tava nem aí, queria mesmo acabar com a Bape, e foi um processo bem longo e que chegou ao final recentemente. E o final foi que, infelizmente, a Bape vai ter que parar com a produção da maioria dos seus tênis, que não era só o Air Force, né? A Bape tinha muitos outros tênis que eram muito parecidos com os tênis da Nike, tipo o Jordan 1, o Dunk, o Air Force High, que tinha também essa outra versão, né? O Jordan Low, tinha muitos tênis que eram muito parecidos. E a Bape vai ter que parar com a produção da maioria deles e vai continuar só com o tênis que é parecido com o Dunk e o tênis que é parecido com o Air Force, que é o Bapesta, né? Que são os dois mais icônicos da Bape, né? Só que com a condição de ter que redesenhar o tênis, ter que criar algumas modificações dele para não ficar tão parecido. Só que os outros modelos vão ser descontinuados e não vão ser mais produzidos. Mas com isso, obviamente, todos os tênis que já existem até agora vão ficar muito hypados e vai aumentar muito o valor deles. Então, mano, se você curte, compre agora antes que fique caro, tá? Mas obviamente, né, a produção das RPs continua firme e forte a todo vapor, né? Mas então, depois que a Bape foi vendida, o Nigo, que era o criador, ele ainda criou outra marca, criou a segunda marca dele, porque como eu falei, o cara tem fome de criar, ele tem aquela alma de artista que nunca consegue ficar parado. E agora ele criou a marca Human Made, que foi outra marca de muito sucesso, que fez colaborações com a Adidas já, e foi uma marca que ficou muito famosa, pra vocês verem como o cara é bom no que faz, né? Quando o cara é bom não tem jeito, tudo que ele faz vira sucesso. Mas então, pra finalizar, vamos falar sobre os dias de hoje, né? Como que tá a situação da Bape hoje em dia? Então, agora a Bape infelizmente tá muito apagada da cena streetwear, justamente porque a moda mudou, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Depende do seu ponto de vista, a Bape já não tá mais em alta por causa dos designs dele, que são muito coloridos, muito ousados, muito chamativos, muito cheguei, sabe? Que é uma coisa que já não tá muito em alta hoje em dia. Tipo, aquele moletom camuflado, super colorido, não é uma coisa que tá muito em alta na moda hoje em dia. Coisa que tá em alta é mais cores neutras, tons terrosos e tudo mais, uma coisa mais neutra, um pouco menos chamativa. Esse tipo de peça super chamativa fazia muito sucesso nos anos 90 e tudo mais, hoje em dia já tá bem diferente, né? Mas como tudo na moda é feito de ciclos, obviamente uma hora a Bape vai voltar com tudo, porque com certeza esse estilo vai ficar em alta de novo e é só questão de tempo, né? Então se você gosta da Bape, vai e compra sem medo, porque uma hora vai ficar em alta de novo. E também, né, se você curte, quem são as outras pessoas para opinar no que você gosta, né? Então compra sem medo. E é isso. Foi basicamente esse o vídeo de hoje, família. Espero que vocês tenham gostado sobre esse meio que resumo sobre a história da Bape, né? Eu tô gostando bastante de trazer essa série falando sobre marcas. Então, mano, se você gostou do vídeo, já deixa aquela sentada da hora no like e se inscreve no canal, porque todo domingo, 3h30, a gente tem vídeo falando sobre roupa, moda, unboxing e várias outras coisas. E deixa aí embaixo nos comentários sua opinião polêmica pra dar aquela engajada no vídeo, né? E também segue no Insta que tá aí na descrição, que é @LCZQueiroz. E é isso, família. Obrigado por assistirem e é nóis. Valeu, falou, haha!